Ah, quantas ilusões das nuvens do arrebol, quantos segredos terá, quantos segredos terá. Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui para dar uma esquentadinha com um trechinho de uma bela música do Raul Seixas, nosso maluco beleza, chamada O Messias Indeciso, que tem um pouco a ver com o tema que a gente vai conversar hoje, que leva o título de Quando Jesus se tornou Deus na tradição cristã, né? Que é um tema que já foi trabalhado por muitos historiadores, né? Tem alguns que eu gosto aqui, por exemplo, Bart Ehrman, norte-americano, né? Que descreveu essa obra, Como Jesus se tornou Deus. E também Geza Vermes, que escreveu As Várias Faces de Jesus, né? Que trata um pouco dessa questão de em que momento a tradição cristã começa a ver Jesus como Deus, né? Que afinal de contas, assim, levando a questão do Jesus histórico, né? Nós temos poucas certezas, né, sobre a historicidade dele, que assim ele é muito estudado, né, mas de evidências cabais assim da historicidade da existência dele, né, arqueológicas nós não temos, né? Então é uma hipótese, né, plausível, que é possível a gente reconstruir quem seria o Jesus histórico, né, a partir da compreensão da cultura judaica, da sociedade, a questão social, né, da Galileia do século I e a atuação do Império Romano na bacia do Mediterrâneo, a gente consegue levantar, né, como poderia ser um camponês judeu do século I. Então Jesus está inserido nesse contexto, né, nesse contexto da cultura judaica. Então a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai pensar essa questão, porque tanto eu quanto vocês aí que estão assistindo, todos nós fomos educados dentro de uma cultura cristã. Então, desde criança a gente aprende que Jesus nasceu de uma virgem, foi crucificado, morreu para salvar os nossos pecados, que Jesus é o Filho de Deus e quiçá é o próprio Deus. Então, a gente foi criado dentro dessa cultura e para a gente é muito difícil o simples fato de questionar, né, se essas informações, historicamente, elas são verídicas, de compreender o significado dessas informações, de não levar a Bíblia como uma verdade dogmática, né, mas como um documento literário, né, que algumas informações que tem ali são históricas, são comprovadas pela arqueologia, e outras não. São, como é que eu poderia dizer? Falar em invenções, são assim, existem partes da Bíblia que foram acrescentadas muito tempo depois, e teve partes que foram suprimidas ao longo de várias edições, né? Então, a gente tem que compreender todo esse processo. Quando você pergunta para a pessoa, assim, principalmente fundamentalista religiosa, né? Você leu a Bíblia? Li. E o que você entendeu? Nada. Então, como é que você professa uma coisa que você... Não, eu não quero
entender. O que eu quero é assim, o que o pastor falou que é verdade, eu acredito, e eu leio lá, está escrito. Mas assim, isso é muito perigoso, né? Se a gente analisa o cristianismo, a figura de Jesus e o próprio desenvolvimento do cristianismo só pela vertente religiosa, a gente incorre em alguns erros, né? A gente se torna massa de manobra, né? De política, né? Religiosa, como aconteceu ao longo de todas as histórias. Então, assim, eu respeito a fé de todo mundo, acho que é uma coisa legal, respeitável ter fé, seguir uma religião, mas aqui o que a gente propõe assim, é de entender a fé, entender o cristianismo, entender o próprio Jesus a partir da sua existência histórica, o que realmente aconteceu, o que é verdade e o que não é. E então é assim, a Bíblia, para você entender, só no século XIX que ela começou a ser vendida como um livro assim inerrante, uma palavra divina. Até então não se tinha essa noção. Isso foi criada pelo fundamentalismo religioso. Mas a gente precisa entender em que contexto ela foi produzida, né? Então, em primeiro lugar, como eu já falei em outros vídeos, que ela não foi escrita por testemunhas oculares de Jesus e nem por nenhum discípulo. Quando o Novo Testamento foi escrito, Marcos, Mateus, Lucas e João já tinham morrido, né? Como eu expliquei, Mateus e João foram discípulos de Jesus, né? E os discípulos de Jesus, eles eram falantes de aramaico, pessoas extremamente simples, pescadores, camponeses, que falavam aramaico e eram analfabetos, como o próprio Jesus. Marcos foi seguidor de Pedro e Lucas era seguidor de Paulo. O Novo Testamento ele foi produzido décadas depois da morte de Jesus e foram escritos em outras cidades da bacia mediterrânea. E ninguém sabe quem foram os autores, porque são textos anônimos. Essa autoria que se atribui a Marcos, Mateus, Lucas e João só foi concebida no século II com Irineu de Lyon, que era um dos famosos pais da igreja. Então, era muito comum na antiguidade esse fenômeno da pseudo-autoria. Então, um autor que escrevesse algum livro, para que esse livro ele tivesse aí uma penetração, uma confiabilidade maior, ele se atribuísse esse livro a um personagem famoso. Então, é como se hoje em dia, né, Zé das Couves escreve o livro lá, A Verdade da Psicanálise. Pô, ninguém... Qual é o nome do autor? Zé das Couves. Ninguém vai dar, mas se coloca, olha, é um livro do Freud que ainda não foi publicado. Opa, é do Freud, então vamos ler. Então, era a mesma coisa. Então, o camarada, ele escrevia um livro, para que esse livro ele tivesse algum acesso, então coloca lá, é o Evangelho de Pedro, é o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João. Então, esse fenômeno ele era muito comum, tanto que tem evangelhos que foram produzidos aí entre o século I e o século II, que são chamados evangelhos apócrifos, que ficaram fora do cânon oficial da Bíblia. Tem o evangelho de Judas, o evangelho de Filipe, o evangelho de Pedro, né? Não são reconhecidos como canônicos pela igreja, mas obviamente que os autores não foram esses que eu falei, é a pseudo-autoria, né? São autores desconhecidos que colocam lá o nome de algum personagem famoso para ter alguma repercussão, né? Mas vamos lá. Então, assim, o tema desse nosso vídeo. Em que momento, né? Como Jesus se tornou Deus dentro da tradição cristã, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar o que é o movimento de Jesus, na época de Jesus, e o que é o movimento sem Jesus que vai formar a tradição cristã. São coisas extremamente diferentes. Nós vamos entender isso. Em primeiro lugar, que assim, Jesus
ele é judeu de nascimento e morte. Jesus nunca pretendeu criar uma religião nova, né? Jesus sempre pregou, Jesus sempre seguiu o judaísmo, as leis de Moisés, né? Então, assim, como eu falei no início, para você entender o Jesus histórico, como eu falei, não basta ir no culto, ouvir o pastor, ler o que ele manda ler da Bíblia. Você precisa pesquisar muito, mas muito mais. Tem que entender o contexto histórico, cultural do século I, principalmente da bacia mediterrânea. Então você tem que entender a cultura judaica, o que é a cultura judaica, que é a cultura em que Jesus foi criado, né? Qual era a situação político, econômico e social da Galileia, né? Principalmente Nazaré, onde Jesus nasceu, e como funcionava a política de dominação do Império Romano. Essas três coisas são fundamentais. Sem isso, você não vai conseguir chegar a se aproximar do Jesus histórico. Aí é que está a questão, né? Se você quer entender quem foi Jesus histórico, qual foi o seu movimento, ou se você vai se contentar em ouvir o que o seu pastor, a sua congregação prega sobre o Cristo da fé. Como eu falei, né? Não sou contra, não estou criticando religiões nem fé de ninguém. Mas se você quer se aproximar de uma verdade histórica sobre o Jesus, tem que estudar. Porque se a gente apenas crê cegamente o que se diz nos cultos, né, facilmente viraríamos, né, massa de manobra, como aconteceu aí nos últimos 4 anos. Então, vamos estudar, gente, vamos ter fé, vamos crer o que for do interesse de vocês, mas vamos estudar e entender em que contexto essas verdades foram sendo construídas, né? Então, no tema como Jesus se tornou Deus. Então, a primeira pergunta, dentro de uma cultura judaica do século I, né, Jesus ele nasce ali na Galileia, é um judeu extremamente conservador não no sentido que se fala hoje, né, no sentido de ser cidadão de bem, não tem nada a ver com esse conservadorismo, né? Mas é conservador no sentido de ele é um sujeito assim arraigado nas tradições judaicas, né? Então ele é praticante fervoroso do judaísmo. E a primeira pergunta, dentro da cultura judaica, é possível que um ser humano seja Deus? Né? Segunda questão, dentro dessa cultura judaica que Jesus professa, que Jesus está inserido, é possível que um ser humano morra para salvar os pecados de outro? É possível que o sujeito ele seja sacrificado pelos pecados dos outros? Então, essas duas questões são fundamentais para a gente entender a nossa reflexão, né? Será que Jesus ele realmente achava que ele era Deus? Será que ele dizia que era Deus? Os seus seguidores diziam que ele era Deus, acreditavam que ele era Deus? Então a gente precisa fazer uma separação aí do que a teologia, do que a religião diz sobre isso e o que a história, a arqueologia e as ciências dizem sobre isso, né? Como eu falei para vocês, sem entender o que é a tradição judaica, a cultura judaica, do qual Jesus professava, estava inserido, você não entende o que é o movimento de Jesus, né? Então, vamos destrinchar isso. Em primeiro lugar, que o contexto do século I. O Império Romano foi um dos impérios mais poderosos da antiguidade. E as terras de Israel, ao longo vou dar uma informação aqui importante, gente. Na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, é colocado que o povo de Israel,
né, que era o povo hebreu, que todos vêm de uma descendência única de Abraão, né, que é um único povo e que teve aquela história do êxodo que vieram do Egito. Então, a arqueologia remonta a uma outra história, né? Tem um outro livro, não estou com ele aqui, mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso, que é a Bíblia Desenterrada, né? A reconstrução arqueológica de como a Bíblia foi produzida. Então, assim, o povo chamado povo de Israel, desde a origem, existiam dois reinos. O reino do norte, que é o reino de Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá. Nunca foi um único povo, um único reino. Sempre foram dois povos divididos, né? Dois povos separados que tinham as suas próprias tradições, né? E no século VII a.C., quando o reino do norte de Israel foi invadido pela Assíria, aí a população do reino de Israel migrou para o reino de Judá, e a partir daí que começa a haver uma miscigenação, que aí começa a ter um único povo, né, o chamado o povo israelita, que é uma miscigenação do povo do reino do norte de Israel com o reino de Judá, né, os judeus. E aí se mesclaram as tradições, e a partir daí que a Torá, né, que a Bíblia começou a ser produzida. Então, assim, desde essa época, sempre as terras de Israel sempre estiveram sob domínio estrangeiro, sob o domínio do Egito, sob o domínio da Síria, sob o domínio da Babilônia, sob o domínio da Pérsia, sob o domínio dos gregos, de Alexandre o Grande, depois sob o domínio dos romanos. Então, na época de Jesus, se vivia essa dominação do Império Romano, e o Império Romano dominava, governava com violência, com exploração ao máximo, né? Então, para você ter uma ideia, os camponeses ali da terra de Jesus, da produção que eles tinham ali para sustentar a família, 80% dessa produção era de impostos para as autoridades do templo de Jerusalém, tributo do Império Romano, e ainda tinha que pagar a taxa do aluguel da terra. Então, o sujeito o camponês, ele tinha que viver com 20% do que ele produzia para sustentar a família, e ele nunca sabia com o que ele ia contar, porque a produção dele, que era uma produção agrícola, dependia das condições da temperatura, do clima. Então, ele nunca se sabia o que se ia se comer no almoço ou no jantar, né? Então, a situação da Galileia, principalmente de Nazaré, era uma situação de extrema miséria, né? E no século I já existia ali todo um movimento revolucionário de libertação de Israel da dominação do Império Romano, né? Eu até falei isso num vídeo passado, que o messianismo, nessa época, o movimento messiânico era muito forte, porque das tradições judaicas existia as chamadas expectativas messiânicas, né, de que um rei da descendência de Davi iria libertar Israel da dominação estrangeira e restabelecer o reino de Deus, ou o reino de Davi, né? Então, na tradição judaica, o reino de Davi, ele é apresentado como protótipo do auge do esplendor do povo de Israel. Só que, assim, obviamente que existem contrapontos, né, que a arqueologia e a história apontam para que existia muita propaganda em cima da figura de Davi, e que esse pretenso reino ideal dele, que tinha uma conquista enorme de outras terras, de outros povos, na verdade nunca aconteceu. Mas o que a tradição prega, né, principalmente nesse período aí
antiguidade é que assim o reino que seria o reino de Deus seria a restauração do reino davídico. Então o Messias seria esse rei da descendência de Davi que libertaria Israel da libertação romana e restabeleceria o esplendor, né, da era messiânica do reino de Israel. Então, na época de Jesus, isso era muito forte, né? Existia esse movimento revolucionário muito forte. E Jesus, ele é ali um discípulo de João Batista, né? Ele começa a sua trajetória, porque assim, fontes históricas, por exemplo, se você for verificar no Novo Testamento, eles começam a narrar a vida de Jesus já na idade adulta, né? Ele indo ali seguir o movimento de João Batista, ser batizado, a não ser no Evangelho de Mateus e de Lucas, que falam do nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas dá umas pinceladas ali dizendo que 8 dias depois do nascimento de Jesus, que ele foi com os seus pais para Jerusalém, provavelmente para fazer a circuncisão, e fala de uma visita ao templo de Jerusalém quando ele tinha 12 anos, que é aquela história que os pais perderam ele, foram atrás dele no templo, ele estava discutindo com os sábios, né? E basicamente todas as narrativas dos evangelhos se concentram na idade adulta de Jesus. Nós não temos, historicamente, nenhuma informação, né, sobre como pode ter sido a infância de Jesus, né? Mas com certeza essa história aí de aos 12 anos estar lá no templo discutindo lá com os sábios, desculpem a fé de vocês, mas podem ter certeza que isso é mito, né? Porque assim, os evangelhos eles têm essa ideologia de apresentar Jesus como um ser divino que vai tendo uma progressão ao longo das narrativas. Eu vou explicar isso para vocês também, né? Mas assim, inicialmente eu queria que vocês compreendessem, a gente chegasse aí a uma delimitação sobre quem foi o Jesus histórico, né? Então, a gente pode remontar isso a partir desse contexto todo do século I, como era Nazaré do século I, como é que vivia um camponês ali sob o jugo do Império Romano. Então, como eu falei para você, Jesus presenciou toda essa miséria que existia e ali por volta do ano 4, mais ou menos, aí, logo após a morte do rei Herodes, teve um movimento revolucionário ali na cidade de Séforis, que foi liderado ali por Judas o Galileu, e teve um levante ali revolucionário que foi esmagado, né, pelo Império Romano, que teve muitos galileus ali que morreram, né, que foram assassinados. E a cidade de Séforis, ela fica a 6 quilômetros de Nazaré, né? Então é provável que na infância de Jesus, ali na infância, os pais de Jesus conviveram com essa violência que existiu ali contra os camponeses de Nazaré, porque como eu falei, Séforis era ali do lado, então provável essa violência do Império Romano ela se estendia por toda a região. Então a região da Galiléia ela sofria uma grande violência. Jesus presenciou tudo isso. Então Jesus ele foi tocado por toda essa miséria, por toda essa exploração dos seus irmãos judeus, e quando ele vai seguir João Batista, que ele foi ser batizado, ele encontrou ali algum sentido na mensagem de João Batista, que João Batista ele é considerado um profeta apocalíptico, né? Que ele dizia, olha, arrependei-vos que o fim dos tempos está chegando, né? Então João Batista ele é do tipo dos profetas críticos, né, que existiam no Antigo Testamento, Elias, Eliseu, Amós. Então João Batista ele tinha essa linha, um movimento assim, de muitos seguidores do movimento popular, e
os pesquisadores levantam a hipótese de que João Batista pode ter feito parte ali da seita dos essênios, que era uma seita de sacerdotes que renunciaram ao sacerdócio no templo e criaram uma comunidade no deserto, né? Inclusive, existe um material arqueológico muito importante, que são os escritos de Qumran, né? Os escritos do Mar Morto, que traz uma documentação que fala muito de como era o judaísmo ali do século III a.C. Inclusive, existem hipóteses de que não só João Batista teria feito parte dos essênios, como o próprio Jesus pode ter tido contato com os essênios e, inclusive, ter tido a sua formação, né, intelectual ali com os essênios. São hipóteses, né? Não existe comprovações definitivas históricas sobre isso. O que nós temos comprovações é que, de fato, os essênios existiram, né? Flávio Josefo, um importante historiador judeu do século I, ele fala dos essênios e ele fala, né, cita João Batista. Então, esse período aí do século I, em Israel existia muito essa cultura aí apocalíptica, né, de que em algum momento Deus interviria na história, né, e eliminaria os romanos para se iniciar um novo ciclo, né, porque ali por volta do século III até o século I, esse movimento apocalíptico era muito forte, né? Jesus ele também bebeu dessas fontes apocalípticas, tanto que muitos autores enxergam Jesus como um profeta apocalíptico, né? E assim, Jesus é um personagem assim multifacetado, né? Se vê ali muitas vertentes de Jesus, né? Principalmente como um profeta apocalíptico também, como João Batista. Mas de qualquer forma, é fundamental para se compreender Jesus essa questão da cultura judaica, da tradição judaica, e que ele constitui um movimento social que ele chama do movimento do reino de Deus, né? E esse movimento tem por objetivo instaurar, né, uma nova ordem social, né? E esse movimento, como diz o professor André Chevitarese, ele é baseado em 4 pontos, né? Que é a igualdade de gênero, né? Que no movimento de Jesus participavam tanto homens como mulheres, em oposição, né, ao Império Romano, que era uma sociedade extremamente hierarquizada e falocrata, né? E a própria cultura judaica também era bastante falocrata ou machista, né? As mulheres não tinham voz, e no movimento de Jesus as mulheres participam, né? O movimento de Jesus é importante a gente ter a noção que assim é um movimento de oposição ao Império Romano, né? Então as características do reino de Deus, do movimento de Jesus, é tudo em oposição à prática do Império Romano. Então, a prática do Império Romano é um reino de guerra. O reino de Deus de Jesus é um movimento baseado na paz, né? O reino de Deus de Jesus é um movimento baseado na comensalidade, que é a distribuição igualitária da comida, da fartura de comida. Sempre nas narrativas dos evangelhos, Jesus está ali comendo nas casas, na família. Quer dizer, um movimento assim que a alimentação, a comida, a fartura e a distribuição, ela é um dos pilares, que é em oposição à carestia e à fome que o Império Romano produz nas populações dominadas. E assim, a comida para o camponês ali da Galileia é importantíssima, porque eles viviam sempre ali à beira da fome. Então, nesse reino que Jesus instaura, né, é um reino que a comida é farta. E uma das metáforas importantes disso é quando a gente vê aquela narrativa da multiplicação dos peixes, né, que as pessoas levam muito
literal, ao pé da letra, de que realmente, né, dos 5 peixes foram transformados em milhões de peixes, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é simbologia, é alegórico, né? A multiplicação dos peixes é cada um repartindo e dividindo o que tem, se multiplica. Aquela velha história do quem divide, multiplica, né? Então, cada um ali repartindo o seu pão, o seu peixe, isso se multiplica, não é? Então, o reino de Deus, de Jesus, então tem esses pilares da comensalidade, da igualdade de gênero, da paz, em contrário à exclusão e à estratificação, é um movimento principalmente voltado para os miseráveis, voltado para os pobres, os camponeses, todos aqueles que eram excluídos da sociedade eram bem-vindos no reino de Deus, no movimento de Jesus, não é? Então, isso daí é fácil comprovar nos evangelhos, sempre narram ali que Jesus está sempre com os excluídos, né? Aqueles que não tinham voz na sociedade, os doentes, os leprosos. Por isso que aquelas narrativas de Jesus curando, fazendo curas, tem muito esse sentido de quanto nesse reino a saúde é importante, no quanto assim, nesse reino, nesse movimento, aquele que é leproso, que é visto como um impuro, que é excluído, que ninguém quer tocar, que ele é bem-vindo. Todos esses excluídos fazem parte desse reino. Então, isso é algo revolucionário, né? Isso é algo revolucionário. Mas acontece que, quando Jesus ele organiza essa nova ordem social, esse novo movimento, denominado Reino de Deus, isso por si só já é um ato subversivo e revolucionário para as autoridades romanas. Por quê? Como diz o professor Chevitarese, né? O Império Romano já é o reino de Deus. Por quê? Porque os imperadores, eles já são vistos como, se colocam como figuras divinas, tanto que eles são chamados de Augusto. Augusto significa divino, né? Então, o próprio fato de Jesus instaurar o reino de Deus já é algo subversivo e revolucionário. E não podemos esquecer, quando Jesus é crucificado, na cruz dele está lá, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então, rei dos judeus, qual é o significado? Eu falei em outra aula. Rei dos judeus é o Messias, né? O título messiânico, inicialmente, foi atribuído a Davi. Davi era o Messias, né? Davi era o rei. Então, alguém ser chamado de rei dos judeus, é alguém com uma aspiração e um título messiânico. E isso, para o Império Romano, significa subversão, significa sedição, ou seja, crime contra o Estado, né? E como é que o Império Romano ele punia esses subversivos sociais? Com a cruz, a crucificação, né? Ou a crucificação ou a degola. João Batista, ele era também um candidato messiânico, né? Era uma liderança popular muito importante. Qual foi o destino dele? Foi degolado, né? O Flávio Josefo ele narra que Herodes Antipas ele ia sair para guerrear contra os nabateus. Só que ele não sabia quanto tempo ele ia demorar e era muito perigoso ele sair para viajar e ter uma liderança popular como é que eu poderia dizer, tão carismático, tão conhecido como João Batista, por ali pregando. Então ele não teve dúvida, antes dele ir viajar, ele prendeu e degolou, porque aí já deixou o serviço feito, não corria risco. Então essas lideranças populares, elas eram vistas assim, de uma forma muito perigosa para o Império Romano, não é? Então, candidatos messiânicos, eles eram presos sumariamente, crucificados
ou degolados. Jesus foi o único candidato messiânico do seu tempo? Não. Existiam centenas de candidatos messiânicos. Se você vê um livro, né, do Richard Horsley, que é Profetas, Messias e Bandidos, ele cita ali, né, uns 10, 15, Judas Galileu, Artronges, o profeta egípcio, João de Giscala, Simão Barjora, já no século I teve Simão Bar Kokhba, na época dos Macabeus teve o Judas Macabeu, que fez a Revolução dos Macabeus. Então, o que não faltava ali no século I eram candidatos a Messias. E todos esses candidatos messiânicos tiveram movimentos paralelos, como o de Jesus, que eram não assim exatamente igual ao movimento de Jesus, né? Mas assim, movimentos de libertação de Israel. Então, todos esses candidatos messiânicos, eles tinham seguidores, né? Porque no século I, essa expectativa messiânica era muito forte, né? Era muito forte porque o povo de Israel já não aguentava mais aquela exploração do Império Romano. Eles estavam ali há séculos de dominação de vários povos. Então, mais do que nunca, eles esperavam que aquelas profecias dos profetas de que a terra de Israel seria libertada. Por quê? Não esqueçamos que para o povo judeu existia uma tradição de que a terra de Israel tem como único dono Deus, Yahvé, e que a terra de Israel é uma promessa de Yahvé para o seu povo, e que o povo de Israel seria o povo escolhido de Deus. Então, assim, o povo judeu, ele é imbuído dessa crença. Então, como Deus prometeu aquela terra para o seu povo, e esse povo conhece a sua história toda sendo dominado por nações estrangeiras. Os profetas tinham previsto que viria o Messias, descendente do rei Davi, que libertaria a terra de Israel dos dominadores, e que o povo de Israel seria finalmente soberano na sua terra, que aí seria o reino de Deus. Só que isso não acontecia, aquelas promessas todas dos profetas não se concretizavam. Então, o povo daquela época não aguentava mais. Então, por isso que eu digo para vocês, entendam esse contexto histórico, cultural, social que Jesus vive. Então, é um movimento, assim, um período extremamente tenso. O povo não aguenta mais essa dominação. Então, vai se criando movimentos revolucionários. Então, o que ficou muito famoso, assim, a seita dos Zelotes, né? Porque assim, existiam 4 seitas fundamentais ali em Israel, que era a seita dos essênios, que eu havia citado, que eles viviam ali no deserto. Era uma seita de ex-sacerdotes que se retiraram para o deserto para ter o seu culto religioso longe da elite sacerdotal do templo. Tinha os saduceus, o saduceu era a elite judaica, da sociedade judaica, era a elite ali dos sacerdotes do templo. Os fariseus, que na Bíblia aparece muito ali, os fariseus debatendo com Jesus batendo de frente com eles, que seriam ali os doutores da lei, né? Procurava levar a lei judaica ali ao pé da letra. Só que existia um conflito, porque muitas vezes Jesus apontava que o que eles pregavam não é o que eles praticavam. Por isso que, não raro, Jesus sempre chama eles de hipócritas, né? E vocês verem, muitos pastores, né? Mais pastores, né? Padres nem tanto, quando se referem ao seu fariseu, né? Quer dizer, o camarada, quando vê alguém no culto falando fariseu, né? Acha que é uma ofensa, que fariseu significa falso. Não, gente, fariseu, o que é fariseu? Fariseu é uma das seitas, né, do judaísmo. Os fariseus, eles eram ali muito estudiosos da lei judaica, né? Por isso que eram chamados os doutores da lei. E os zelotes, né, ou os zelotas,
que era um movimento mais revolucionário, que os zelotas eles tinham como objetivo pegar em armas, né, para expulsar os romanos. E articulado aos zelotas existiam os sicários, né? O que eram os sicários? Esses sicários, assim, eles por baixo da manta, né, usavam a manta, por baixo eles carregavam uma espada. Então estava ali no meio da multidão. Aí eles identificavam ali alguns cidadãos, algum guarda romano, né, algum soldado romano, eles chegavam ali perto, puxavam o punhal, esfaqueava e puxava o carro, né? Porque sicários, né, uma palavra acho que é uma palavra aramaica, não é uma palavra grega, né? Eu acho, né? E que tinha uma relação com um punhal, né? Então era o sujeito que carregava ali o punhal para esfaquear. Então, assim, quando se fala ali dos seguidores de Jesus, tem um seguidor que é zelota, né? Simão o zelota, e Judas Iscariotes, né? Que Iscariotes significa sicário, né? Então, se vê aí que no movimento de Jesus existiam também revolucionários ali, sicários ou zelotas, pelo menos dois ali são citados. Mas de qualquer forma, assim, tem um autor, Reza Aslan, né, um iraniano que fez um livro muito interessante chamado Zelota, né, que ele justamente defende uma tese ali aproximando muito Jesus, né, as características revolucionárias do movimento de Jesus com o movimento dos zelotas, né? Só que assim, o movimento de Jesus, embora você veja ali no Novo Testamento, existem passagens que falam ali da questão das armas, né? Das armas do movimento de Jesus, que tem ali Pedro lá no Monte das Oliveiras, quando o soldado aparece, que ele puxa o punhal, corta a orelha do soldado, ou daquela parte do Evangelho de Lucas que ele fala para que o discípulo venda a sua capa e compre uma espada, ou daquele trecho que ele fala, eu vim para trazer a guerra e não a paz. Mas assim, não existem evidências suficientes para dizer que o movimento de Jesus era de fato um movimento armado, né? Que ele estava indo ali em busca da revolução armada, né? Mas então não se pode dizer que Jesus era de fato um zelota, né? Até porque os zelotas eles foram se expandir principalmente ali perto do ano 70, né? Ali que houve a guerra judaico-romana e que o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, né? Que aí foi a segunda destruição que o templo conheceu, né? A primeira em 476 pelos babilônios com Nabucodonosor, e depois no ano 70 ali sob o imperador Tito e Vespasiano, né? Então o templo foi destruído e assim houve uma deportação também da população judaica. Então você vê assim como os judeus eles sofreram aí na história, né? E nessa época de Jesus existia esse sofrimento. Agora é fundamental, como eu estava dizendo, entender que o movimento de Jesus é um movimento intrajudaico, é um movimento judeu para judeu. Então, quando a gente for falar melhor acho que eu vou dividir a aula em duas, né? Quando a gente for entender como que foi se criando o cristianismo e transformando Jesus de um camponês judeu, sendo transformado no próprio Deus, o que esses seguidores cristãos, né, ali da bacia mediterrânea, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foram afastando a judeidade de Jesus, foram tentando pintar Jesus como não sendo um judeu e pintando Jesus como se ele não fosse um revolucionário, né? Mas eu vou mostrar para vocês nos evangelhos como isso é contraditório, né? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é aqui. Se fala muito, né? Quando se fala de Jesus, se fala muito que Jesus pregava o amor universal, que Jesus falava
amai-vos uns aos outros, né? Só que as pessoas não entendem bem o significado do que é esse amar uns aos outros, que é um amor universal. Gente, como eu falei, Jesus é um judeu. Esse mandamento que ele prega é um mandamento que está em Levítico, que é na Torá, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Então, ó, no Antigo Testamento, Levítico 19, 18. Vou ler para vocês. Aqui, 19, 18. Ó. Não te vingarás, não guardará rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entenderam? Então, ó. Não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo. Então, quem é o filho do teu povo? Povo judeu. Judeu. Então, esse mandamento aqui é um mandamento de judeu para judeu. Então, nesse sentido que eu falo para vocês, procuraram tirar o contexto judaico de Jesus, falando, não, Jesus ele prega o amor universal, esse é o movimento judeu para judeu. E outra questão também, pegar outra passagem aqui da Bíblia também, para mostrar para vocês o quanto o movimento de Jesus é um movimento judaico. Vocês devem já ter ouvido falar daquela passagem que está em Mateus e Marcos também, que é da mulher da cachorrinha, né? Famoso, que é uma mulher sírio-fenícia, né? Cananeia. Que contar o contexto. Essa mulher, né? Ela vê Jesus passando e vai pedir para que ele cure, né? A sua filha que está em casa doente. E ele não dá a mínima atenção. Ele não dá atenção. Aí os discípulos falam, mestre, né? Dê atenção à mulher para ela, né, parar de torrar nossa paciência, né? Dê atenção que ela vai embora. Então, prestem atenção na passagem. Mateus 15, 22. Peraí. Bom, eu não estou encontrando. Peraí. Aqui. Tá aqui. Eis que. Aqui, ó. Jesus chegando aos arredores de Tiro, na Sidônia, e eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cães o pão dos filhos. Aí a mulher responde: certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, meio que ela deu uma carteirada ali, pegou Jesus na curva, né? Aí, então, ele diz: ó mulher, grande é tua fé, siga-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Então, assim, o que essa passagem é importante perceber? Quando ele diz, olha, eu vim, né, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele está dizendo que o movimento dele é um movimento
que visa os judeus, né? E quando ele diz, não convém, né, dar aos cachorrinhos, né? Então, assim, muita gente fica abismada com essa passagem, fala, pô, mas como Jesus falou uma coisa dessa da senhora? Porque assim, a gente está acostumado com essa visão do Cristo da fé, de Jesus, Deus. E quando você vai estudar o Jesus histórico, vai entender o contexto, faz sentido que assim, Jesus é o judeu que tem um movimento direcionado a judeus. Ele não criou nenhuma religião, não tinha esse objetivo. Tanto que, né, você vai ver também em Mateus, em Marcos, os evangelhos, né, aqui 5:19. Aqui, ó. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade eu vos digo, passará o céu a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Então, ou seja, nos evangelhos, se tem alguns fatos históricos que você consegue aprender, é como Jesus ele é comprometido com as tradições judaicas, com as leis mosaicas. Então, o reino de Deus que Jesus quer implantar é esse reino que abraça os oprimidos, aqueles camponeses sofridos que ele cresceu vendo que ele mesmo, ele e a família dele vivenciaram isso. Ele quer criar um reino que exista a fartura para esse povo, que esse povo oprimido seja o soberano, seja o dono da sua terra, que produza para que todo mundo se alimente, que seja um reino, o reino de Deus, que seja um reino voltado para os judeus na terra que Deus prometeu aos judeus. Então, esse é o movimento de Jesus. Por isso que os excluídos têm voz nesse movimento. E isso é revolucionário, né? Então, você pode observar que nos evangelhos sempre Jesus passa pelas cidades, né? Grande parte do seu ministério foi em Cafarnaum, na Galileia, mas ele está sempre andando pelas vilas, pelas aldeias. Dificilmente ele para numa cidade. Por quê? Ele sabe que se ele para em algum lugar, se fixa em algum lugar, ele vai ser preso pela autoridade romana. Então ele está sempre seguindo, né? E assim, dificilmente ele entra em grandes cidades, né? Dificilmente ele entra em grandes cidades. Por quê? É lá que está principalmente que está a guarda romana, que está as elites. Então, se ele entra, ele vai ser preso. Então, quando ele entra em Jerusalém, lá na Páscoa, ele vai com intenção ali de iniciar, né, provavelmente um movimento revolucionário, que Jerusalém ali na Páscoa está abarrotada de judeus. E a Páscoa é a festa que comemora a libertação dos hebreus do cativeiro do Egito. Então, como você comemora uma Páscoa, sendo que você está sendo escravizado pelos romanos, da mesma forma como você estava escravizado pelos egípcios? Então, você está na sua terra escravizado. Então, isso para o judeu, para o povo judeu naquele período, era algo extremamente constrangedor. Então existia ali meio que um barril de pólvora que poderia ter ali em algum momento qualquer insurreição. E os romanos eles sabem disso. Por isso que quando tem ali uma liderança messiânica revolucionária, é preso sumariamente e vai para a cruz, né? Então quando Jesus entra e ele vai lá no templo, vira a mesa dos cambistas, tudo aquele fuzuê, muita gente achou que aquilo ali era a tentativa de iniciar a revolução, né? E no momento, isso inclusive é falado nos evangelhos, naquele momento as autoridades não prenderam, até com receio de que se iniciasse um movimento revolucionário. Então, quando ele sai da cidade, que ele é pego, e quando ele é pego, vocês podem ter certeza que dali ele já foi direto para a cruz. Essa história de julgamento no Sinédrio, julgamento
de Pilatos, isso como é atestado por muitos historiadores, isso é mito, né? Como diz o professor Chevi Tarese, na semana da Páscoa, as autoridades romanas, o sumo sacerdote, todos eles estão muito ocupados para manter a segurança da cidade. O sumo sacerdote está ali ocupado com a preparação dos sacrifícios da Páscoa. Então, assim, eles não têm tempo na agenda para julgar um camponês, porque o camponês, para eles, era a ralé da sociedade. Então, eles não julgavam, no que eles prendiam já ia direto para a cruz, né? Então, toda aquela história de Pilatos julgar Jesus, depois levar para a multidão, olha, quem vocês querem que seja morto, Jesus ou Barrabás? Isso é mito, porque os romanos, eles eram extremamente cuidadosos com as documentações. No Evangelho diz que existia um velho costume romano de libertar um preso na Páscoa. Não existe nenhuma documentação em lugar nenhum de que existia esse costume romano. Isso é uma alegoria que tem, né, finalidades ideológicas, mas isso daí não corresponde à verdade do contexto histórico, né? Você imagina que se eles prendem uma pessoa por sedição, que é crime contra o Estado, crime de subversão, que é um crime de revolução, você imagina na Páscoa que existe aquele caldeirão ali explodindo, eles vão libertar um revolucionário, né? Isso é praticamente impossível, né? Mas isso daí a gente vai retomar. Agora, né, gente, assim, para não ficar muito extenso, eu vou dividir esse vídeo em duas aulas. Então, o que eu gostaria que ficasse para vocês nesse momento é assim, que o movimento de Jesus é um movimento revolucionário, que é um movimento nacionalista judeu, que Jesus ele é um candidato messiânico, ou seja, um candidato a libertador dos judeus, como os outros candidatos eram, né? E que Roma é implacável com esses candidatos messiânicos, foi por isso que Jesus foi crucificado. Então, eu vou retomar isso na próxima, para a gente trabalhar assim, essa questão do movimento de Jesus com Jesus, né? Até a morte dele, e o que se seguiu depois da morte de Jesus, que é nesse movimento de Jesus sem Jesus, que aí Jesus vai ser pintado na bacia mediterrânea, na cultura do Império Romano, pintado como um ser que quase que como se ele não fosse judeu, né? E como se ele não tivesse nenhuma ligação política, né? Então vai pintar um Jesus assim, paz e amor, que é um Jesus assim que vai ser palatável, vai ser aceito na cultura do Império Romano. Então a gente vai estudar o contexto de como isso aconteceu, qual foi o papel de Paulo. Paulo não conheceu Jesus, não conviveu com Jesus, mas ele foi fundamental, né, na estruturação do cristianismo. Então, como o cristianismo foi se desenvolvendo, como Jesus foi mesclado, né, a várias alegorias para ser apresentado como um Deus, né, ou seja, de um camponês revolucionário começa a ser apresentado como o próprio Deus. A gente vai analisar o contexto, né, cultural que tornou isso possível, tá bom? Obrigado para quem assistiu até aqui. Espero, né, que vocês tenham gostado. Pesquisem aí essas fontes que eu mostrei para vocês. Dá um joinha aí no nosso vídeo. Compartilha. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. E no próximo vídeo a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto, tá bom? Grande abraço.